Esse é um mistério que Deus escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São os humildes. Quem são os sábios e entendidos? Os orgulhosos. Os orgulhosos nunca entendem o mistério da cruz. Pedro aqui, ele que na semana passada, vocês se lembram, Jesus disse, quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão, feliz és tu, porque não foi a tua inteligência que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Hoje, esse mesmo Pedro, quando Jesus começa a dizer, ele é o Messias, mas qual Messias? Porque as pessoas, os judeus em geral, esperavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um líder político, guerreiro, que libertasse da opressão romana, e Jesus não veio satisfazer esse desejo dos homens. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele salvasse o mundo passando pela cruz, pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação. Por isso que quando Jesus fala, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Pedro não gostou daquela conversa, pegou Jesus, levou para um canto e falou, Deus te livre disso, Senhor, nunca vai te acontecerá isso. E esse Pedro bem-aventurado, é interessante que ele repreende a Jesus. Parece ridículo, não é? Mas nós somos ridículos quando a gente quer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Quantas vezes nós recriminamos a Deus? Isso não está certo na minha vida. Eu não merecia isso. Como se a cruz fosse um castigo. A cruz não é um castigo, irmãos. A cruz, para o cristão, é a encruzilhada onde Deus marca encontro conosco. A cruz é um instrumento que Deus usa para quebrar o nosso orgulho. A cruz, o que Jesus fala para Pedro? Vai para longe, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço para mim. Na semana passada, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa fé que você recebeu do Pai, eu vou construir a minha igreja. Hoje, você está sendo uma pedra de tropeço, me querendo desviar da vontade de Deus. Esse vai para longe, Satanás. Satanás é o nome do diabo. O diabo é o adversário, é o inimigo, é aquele que não quer que você e eu façamos a vontade de Deus. O diabo sempre, porque ele é um revoltado, é um orgulhoso, era um anjo de luz. Lúcifer era um anjo muito inteligente, muito glorioso, só que a soberba, o orgulho entrou no coração de Lúcifer e ele quis ser Deus, quis ser o Criador. Por isso ele foi expulso do céu. E agora o trabalho dele, a missão dele aqui na terra é tentar levar para o inferno todos aqueles que, como ele, se revoltaram contra Deus. Se revoltam contra Deus. Então, quando Jesus diz, vai para longe, Satanás, essa expressão literalmente significa, põe-te no teu lugar, atrás de mim. Eu sou o mestre, você é o discípulo vai atrás do mestre.
segue as pegadas do mestre. O discípulo não ensina o mestre, o discípulo aprende com o mestre. Põe-te no teu lugar. Irmãos, essa palavra é para mim hoje, é para você. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar errado? Nós queremos ser mais inteligentes do que Deus. Nós não aceitamos a cruz, a história da nossa vida. Jesus fala para Pedro, põe-te no teu lugar, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por isso que na segunda leitura, São Paulo, uma exortação, 2 versículos, mas são um tesouro. Ele fala, não vos conformeis com o mundo. O mundo busca o sucesso, busca a fama, busca a riqueza, busca o prazer, busca a si mesmo, sem Deus. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Não fala transformai o mundo, transformai-vos. Nós gostamos muitas vezes de mudar o mundo, né? Queremos resolver todos os problemas da política, da economia, da igreja, da religião, de tudo. Só não queremos mudar uma coisa, nós mesmos. É mais fácil querer mudar o mundo do que mudar a tua vida, o teu coração. Por isso que São Paulo vai dizer, transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Renovando o pensamento, a mente. Por isso que a palavra metanoia é palavra de arrependimento, de conversão. Uma palavra grega, meta é além, noia é pensamento. Além do pensamento, a conversão é uma mudança de pensamento. Irmãos, e hoje a palavra de Deus quer nos ajudar a mudar o nosso pensamento em relação à cruz. A cruz não é pecado. O pecado é quando eu não aceito a cruz. A cruz é aquele sofrimento, aquela limitação, aquela dificuldade que você tem na tua vida. No teu casamento, na tua vida de solteiro, na tua vida de viúvo ou de viúva, na tua saúde, no teu trabalho. A cruz é aquilo que nos limita. Parece que não serve para nada. Eu gosto muito de um contozinho, um midrash, um conto judaico, que fala que o rei Davi, um dia estava filosofando e pensando, Senhor, como é que o Senhor, tão inteligente, tão sábio, fez todas as coisas com beleza, com sabedoria, foi fazer esse bichinho peçonhento que é a aranha. Pensem numa aranha caranguejeira, peluda, é horrível só de pensar. Como é que o Senhor pôde fazer um bichinho tão repelente como esse? Davi deixou essa pergunta no ar. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que estava paranoico pelo poder, e estava com 1000 homens perseguindo, caçando Davi para matá-lo. E Davi chegou num lugar cheio de grutas, e Davi entrou numa gruta, e uma aranha teceu uma teia e fechou a boca dessa caverna. O Saul chegou e falou, bom, ele está escondido numa dessas, porque estava bem pertinho. Falou, essa aqui não está porque está fechada pela teia de aranha. Foi na outra, os soldados todos não encontraram ninguém e foram embora. E o Davi lá, taquicardia, né, morrendo de medo de ser encontrado, ele percebeu que ele foi salvo por causa daquela teia de aranha. Ele falou, Senhor, me perdoa, eu sou um burro. Hoje eu entendi por que o Senhor fez esse bichinho peçonhento, que para mim não valia, não servia para nada.
Hoje, esse bichinho salvou minha vida. Diz o Midrash que ele deu um beijo na aranha. Tá bom, mas deixa esse detalhe.